Eu sou a doutora Maria Eulina Quilião, neurologista infantil. Trabalho aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu venho para falar para vocês sobre o transtorno do espectro autista. O Dia Mundial do Autismo é celebrado anualmente no dia 2 de abril. E ele foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para a conscientização da sociedade acerca da luta pelos direitos daqueles que possuem diagnóstico do transtorno do espectro autista, ou TEA. A doença atinge cerca de 2 milhões de brasileiros e 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo o CDC americano, em 2020, a prevalência de indivíduos com TEA é de um indivíduo com autismo para cada 54 crianças. E alguns estudos apontam até um autista para cada 48 indivíduos típicos. Mas o que é o transtorno do espectro autista? O TEA é um distúrbio na esfera comportamental, com etiologias biológicas múltiplas, com um distúrbio de neurodesenvolvimento, caracterizada por déficit na interação social e no relacionamento com os outros, associado a alterações de linguagem e de comportamento. O início dos sintomas ocorre antes dos 36 meses de idade, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite das suas capacidades, ou seja, lá pelos 5 ou 6 anos, na escola, frente a seus pares, frente aos seus coleguinhas. Observa-se que essa criança tem dificuldade na integração, alteração de comportamento. Aí você tem que pensar no TEA leve. Bom, então veja, quais são os sinais de alerta? Quando a mãe começa a amamentar o seu bebê, seja pelo peito, seja pela mamadeira, já desde os primeiros dias, 15, 16, 17 dias, você vê que a criança começa a fixação do olhar, ela começa a fazer aquele olhar amoroso para essa mãe. Né? Então você vê que essa troca já está desde o início, assim que o bebê recém-nascido já está começando a fazer as primeiras conexões com a mãe. Durante a amamentação você já vê essa troca do olhar. Agora, algumas vezes, a gente vê que durante a amamentação, ou mesmo mais tarde, enquanto a mãe está ao redor, brincando, tentando chamar a atenção, essa criança olha para o lado. Essa criança não faz a fixação do olhar nessa mãe. Isso é um sinal de alerta. Outra coisa que também tem que chamar a atenção é que as crianças no primeiro ano de vida, bebê com 6 a 12 meses de vida, são extremamente sorridentes. Qualquer pessoa que chega perto, qualquer brinquedo barulhento, está fazendo com que o bebê se derreta, sorria. Quando o bebê é muito sério e tem uma pouca interação com o meio, com o outro, você também tem que ficar preocupado. Também é um sinal de alerta. O balbucio é muito importante. Então, o bebê com 2 para 3 meses já começa a falar as primeiras vogais. A mãe chega, conversa com a criança, o pai chega, conversa com essa criança, olho no olho, e a criança tenta se comunicar, faz vocalizações. Quando você não tem esse balbucio, quando não há fixação do olhar, quando não há tentativa de comunicação desde essa tenra idade, já há um pontinho aí de preocupação. Bom, a integração com o outro é fundamental. Bebê com 6 meses, quando colocado no berço, ele já pede para sair, ele dá os 2 bracinhos. Você chega perto, ele já está sorrindo, tentando te seduzir, tentando querer com que você pegue no colo. Então, quando você não tem esse interesse no outro, o bebê não está interessado no outro, não olha, não sorri, não tenta brincar, você tem que ficar preocupado. Outra coisa também são aquelas crianças que não estranham ninguém. Então, passa de colo em colo. Veja, criança com 8, 9 meses é normal, eles estranham todo mundo. Às vezes até os parentes mais próximos ficam chateados, que tenta pegar o bebê, a criança chora, esperneia, que é o colo do papai e da mamãe. O estranhar é normal. Aquela criança que não estranha ninguém é um sinal de alerta também. A irritação excessiva, extrema, desproporcional. Então, aquela mãe que sabe que a criança não está com fome, a criança acabou de ser trocada, foi banhada, a roupinha não está apertando, por que ela não para de chorar? Também é um sinal de alerta. Outra coisa é a grande dificuldade na troca da dieta. É normal que quando você tenta introduzir uma nova consistência, um novo alimento, a criança tem uma certa dificuldade em aceitar, mas isso rapidamente é driblado.
Se você tem aquela criança com extrema dificuldade na aceitação de um novo alimento, é um sinal de alerta. A criança que, ao invés de pedir colo no berço, chorar, pedir colo, levantar os bracinhos, prefere ficar sentado no fundo do berço, brincando sozinho, você já tem que ficar preocupado. Agora, é muito importante vocês saberem que o sinal de alerta não quer dizer que esses indivíduos vão apresentar realmente autismo. Esses sinais são simplesmente indicativos que o pediatra, a família, tem que ficar observando melhor essa criança. Qualquer coisa diferente, procure um especialista, porque a gente tem que ver se há algum sintoma sugestivo de TEA. E quais são os sintomas mais comuns? Bom, nós temos as famosas estereotipias, né, como o flapping, aquela criança que caminha na ponta do pé, né, batendo as mãozinhas, as crianças que rodam ao redor de si mesmo ou que correm de um lado para o outro quando estão muito estressadas, os padrões repetitivos, os padrões obsessivos, a extrema agitação, a autoagressão, distúrbios na alimentação. Alguns autistas são extremamente seletivos, não aceitam comer nada. Há também a resistência ao aprendizado que não interessa esse indivíduo. O brincar é muito pobre, a criança prefere muito mais brincar com partes do que com um todo. Então prefere brincar, por exemplo, com a roda do que com o carrinho em si. Geralmente também nós temos a compulsão por água, objetos que rodam, há um prejuízo na imaginação, até dos mais inteligentes, há uma inflexibilidade a mudanças, são muito ligados à rotina, há um prejuízo na comunicação verbal e não verbal. Comunicação não verbal é o contato visual, né, a troca, a interação. E sempre também há um prejuízo na comunicação verbal, na linguagem, na fala. Muito bem, quando o médico suspeita do transtorno do espectro autista, seja ele um neurologista infantil, um psiquiatra infantil ou até um bom pediatra especializado no desenvolvimento, ele já deve tratar como se fosse, porque a instituição precoce das terapias leva a um prognóstico melhor. Os terapeutas devem ser especializados na área do autismo, caso contrário não vai haver uma boa evolução do caso. E quais são os principais direitos dos indivíduos com autismo? Nós temos uma lei, a Lei 12.764, que foi homologada no dia 27 de dezembro de 2012, que fala sobre a proteção contra qualquer forma de abuso ou exploração, acesso a ações e serviços de saúde, acesso à educação e ensino profissionalizante, acesso à moradia, inclusive residência protegida, acesso ao mercado de trabalho, acesso a previdência e assistências sociais. Né? Então, esses indivíduos têm direito sim a ter o LOAS, o benefício de prestação continuada. Acompanhante especializado na escola, tá? A escola preferencialmente regular, com um cuidador no recreio quando essa criança tem um TEA moderado a grave, para cuidar para que essa criança não machuque o outro, não se machuque, para ser uma ponte onde essa criança especial, essa criança que tenha autismo, possa ser inserida dentro do grupo de crianças típicas. O professor especializado em educação especial, para que possa adaptar todo o material pedagógico às dificuldades daquele indivíduo. Enfim, há muito que se falar, há muito que se estudar ainda sobre o transtorno do espectro autista. Mas eu espero ter sido, de alguma forma, útil e coloco-me à disposição. Eu tenho um canal no YouTube, chama-se Portal da Neurologia Infantil, onde eu abordo vários aspectos, inclusive o autismo. Vá, dê uma olhadinha, quem sabe ajuda você. Obrigada.